Abril Verde. Durante todo o mês, ações de conscientização incentivaram o reforço de medidas de saúde e segurança no trabalho. Os debates em 2025 abordaram a informalidade, a terceirização de mão de obra e os direitos de entregadores vinculados a plataformas digitais. O Revista TST mostra como foi o seminário realizado no TST sobre os desafios para a universalização da saúde e da segurança no ambiente de trabalho. E você vai ver ainda: técnico de informática demitido por excesso de faltas não consegue reverter justa causa. Fluminense é condenado por atrasar pagamento de verbas rescisórias de atleta que foi jogar no exterior. E a empresa deve indenizar viúva de eletricista assassinado durante o trabalho. A gente começa com decisão da seção 2 de dissídios individuais. Um técnico de informática da Universidade de São Paulo, demitido por excesso de faltas, não conseguiu reverter a justa causa. O empregado afirmou que o controle de frequência teria sido fraudado por perseguição política, mas não conseguiu comprovar a alegação. O caso foi acompanhado pelo repórter Rafael Silva, que já está aqui conosco. Oi, Rafael. Olá, Luana e Anderson. O técnico de informática trabalhou por 30 anos na Universidade de São Paulo, a USP. Ele foi dispensado por desídia, ou seja, negligência no cumprimento das atividades, além de abandono de emprego. No processo, o trabalhador disse que ficou afastado por mais de 18 anos, sem remuneração, em razão de atividades sindicais e que, quando retornou, o prefeito do campus o indicou para prestar serviços na unidade de Ribeirão Preto. Afirmou também que, quando um novo prefeito do campus assumiu o cargo, a USP, sem justificativa, começou a recolher a ficha de presença de forma corriqueira, até que o documento não ficou mais disponível. Após a desativação da unidade onde trabalhava, o técnico disse que ficou vagando, sem função, até que foi aberto o processo administrativo disciplinar que resultou na dispensa dele. A USP negou que tivesse impedido o empregado de assinar a ficha de frequência. Argumentou também que a justa causa foi precedida de processo administrativo válido que comprovou o abandono de emprego. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, confirmaram a justa causa. Isso porque, de acordo com as provas incluídas no processo, a folha de frequência ficava disponível no gabinete do prefeito do campus. Além disso, o gestor teria alertado o técnico 2 vezes para regularizar as ausências. Embora testemunhas tenham afirmado que viram o profissional algumas vezes no campus, para o regional, isso não comprovaria o comparecimento habitual ao serviço. Após a decisão ter se tornado definitiva, o trabalhador entrou com uma ação rescisória. Ele argumentou que o procedimento administrativo feito pela universidade foi fruto de uma conspiração contra ele por rivalidade política com o prefeito do campus e, portanto, haveria prova falsa. O TRT não aceitou essa hipótese porque o trabalhador não comprovou a alegação, nem as testemunhas mencionaram o assunto. Em recurso ao TST, o argumento de perseguição política foi reiterado, mas o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Sérgio Martins, rejeitou o pedido do trabalhador. O ministro destacou que a conclusão do julgador, resultante das provas dos autos, não caracteriza a hipótese de prova falsa a que se refere o artigo 966 do Código de Processo Civil. O dispositivo diz que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Pela própria sustentação, já se verifica a necessidade de rever provas. Aqui foi feita o julgamento de acordo com a prova, e cotejo de provas não caracteriza a hipótese de prova falsa. Então, senhor presidente, não sei se o que aconteceu lá está certo, está errado, mas estou negando o provimento. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, acompanhou o relator. O que está aqui colocado é uma análise da prova. É feita por comissão, com uma série de provas, uma comissão formada por vários servidores da instituição, da universidade. Eu creio que
Se havia essa má vontade com o reclamante, com vários fatos, e nenhuma medida judicial foi tomada, então fica, num contexto de uma ação rescisória, é realmente muito difícil se chegar a uma conclusão contrária. A decisão foi unânime. Embargos declaratórios ainda serão analisados. Voltamos ao estúdio, Luana e Anderson. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. A seguir, o trabalho em área rural não está livre de perigos. O uso de máquinas agrícolas, a utilização de produtos químicos e o manejo de animais podem causar acidentes. No próximo bloco, você vai ver o caso de um vaqueiro que deve ser indenizado após ter fraturado o braço ao cair de um cavalo durante o serviço. A gente volta em instantes. A segunda turma rejeitou o recurso de uma agropecuária de Novo Progresso, no Pará, condenada a pagar indenização a um vaqueiro que fraturou o braço ao cair do cavalo durante o serviço. As ministras não constataram culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar a indenização pela atividade de risco. Na ação, o vaqueiro disse que se acidentou enquanto lidava com o gado. No hospital, foi constatada lesão no braço e no ombro, com recomendação de cirurgia. O homem ficou impossibilitado de trabalhar por meses. Além disso, a perícia do INSS foi cancelada, o que atrasou ainda mais o tratamento e a recuperação dele. O trabalhador disse ainda que estava sem receber salário nem auxílio acidente e que passou a viver com a ajuda de vizinhos. Em defesa, a agropecuária alegou que a culpa do acidente era do vaqueiro. A empresa disse que fornecia todos os equipamentos de proteção necessários e fiscalizava o uso. O juízo de primeiro grau condenou a empregadora a pagar R$20 mil de indenização pelo acidente de trabalho. Ao avaliar recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, reformou a sentença. O TRT entendeu que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do trabalhador. Para chegar a essa conclusão, o regional levou em conta que o vaqueiro tinha experiência na atividade e havia sido treinado para manejar o gado, além de ter recebido equipamentos de proteção individual. Isso demonstraria que a agropecuária proporcionava um meio ambiente de trabalho seguro e sadio. O vaqueiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na segunda turma foi a ministra Liana Schaibe. Ela destacou que, de acordo com o entendimento do TST, o trabalho no campo com manejo de animais é atividade de risco e, portanto, justifica a aplicação da responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação de culpa do empregador. Ao que o regional entendeu como culpa exclusiva, são vários itens, e no meu voto eu vou desfazendo cada um deles para chegar à conclusão de que não houve culpa exclusiva e sim responsabilidade objetiva. Para a conclusão em sentido contrário, caberia à agropecuária comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima. Segundo a relatora, a premissa do TRT de que o vaqueiro era qualificado para a função por si só não afasta a responsabilidade da empresa nem o risco da atividade. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso. Uma empresa prestadora de serviço do setor de energia elétrica deve indenizar a viúva de um eletricista assassinado durante o trabalho. Ele foi morto a tiros ao tentar fazer o desligamento de energia numa área dominada por organização criminosa. A decisão da sexta turma levou em conta que a morte ocorreu por causa da atividade desempenhada pelo trabalhador. O eletricista era empregado de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Companhia Energética do Maranhão. Ele e um colega de trabalho usaram o carro funcional para fazer um serviço de corte de energia elétrica na região metropolitana de São Luís. Insatisfeitos com o desligamento, um homem e um adolescente atiraram nos dois trabalhadores, que morreram dentro do carro. Na justiça, a viúva de um deles pediu indenização por danos morais e materiais. Em defesa, a empregadora alegou que não tinha meios para evitar ou controlar o ocorrido.
O juízo de primeiro grau acolheu essa tese e o pedido de reparação foi negado. Segundo a decisão, o profissional não foi vítima de choque, queda ou outra situação que pudesse ser enquadrada como acidente de trabalho típico. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, no entanto, reformou a sentença. O TRT entendeu que, embora não esteja relacionada a risco elétrico, a morte do trabalhador ocorreu em razão das funções exercidas. Segundo o regional, os empregados estavam em uma área de risco acentuado, dominado por uma facção criminosa. A conclusão foi a de que a empresa tinha o dever de garantir proteção à integridade física das vítimas. No recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregadora insistiu na tese da ausência de nexo entre o homicídio e a atividade desenvolvida. Mas o relator do caso na 6ª turma, ministro Fabrício Gonçalves, considerou que não há dúvidas de que o eletricista morreu prestando serviço em função típica da empresa. Para o ministro, ainda que o crime tenha sido praticado por terceiro, o empregado morreu ao cumprir ordens da contratante. A decisão foi unânime. Com isso, a empregadora deverá pagar à viúva pensão mensal vitalícia de 2/3 do salário do trabalhador, até que ele complete 75 anos, e ainda indenização por dano moral, de 10 vezes o valor da remuneração mensal. A empresa entrou com um recurso extraordinário. E vale lembrar que as turmas do TST julgam os processos às terças e quartas-feiras. E você também pode acompanhar em tempo real pelo canal do TST no YouTube. Fechando os nossos destaques das turmas, o Fluminense, time de futebol do Rio de Janeiro, foi multado por atrasar o pagamento de verbas rescisórias a um atleta que foi jogar na Ucrânia. Por maioria, a quarta turma considerou que penalidades trabalhistas devem ser aplicadas em contratos desportivos. O jogador Matheus Norton havia assinado um contrato de 3 anos com o Fluminense, mas perto do fim do vínculo pediu a rescisão antecipada para jogar na Ucrânia, país do leste europeu. Como não recebeu as verbas rescisórias, a exemplo de saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e gratificação por jogos, o volante entrou com ação na Justiça Trabalhista. O Fluminense admitiu no processo que não pagou as verbas rescisórias. O clube explicou que o valor seria de cerca de R$70 mil, mas como liberou o jogador de pagar 30 milhões de euros de multa indenizatória, a quantia devida era insignificante. Além disso, na visão da diretoria do time, a negociação beneficiou o atleta. Mas o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região atenderam ao pedido do jogador. O Fluminense foi condenado a pagar as parcelas e multa pelo atraso. No Tribunal Superior do Trabalho, o clube sustentou que a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, tem um regime jurídico próprio para os contratos de atletas profissionais, com multa rescisória específica. O recurso foi julgado pela quarta turma. O ministro Alexandre Ramos tinha pedido mais tempo para análise do caso. Ao votar, ele entendeu que os contratos de atletas profissionais são regidos exclusivamente pela Lei Pelé. Além disso, houve um acordo entre as partes, eliminando qualquer obrigação de pagamento extra. De uma forma muito direta, estou entendendo que este tipo de contrato é um contrato especial, regido por legislação específica. A aplicação da CLT se dá somente em casos omissos, o que não acontece na situação. Por isso, entendo inaplicável aqui esses dispositivos da CLT e por isso que apresento um respeitoso voto divergente. Mas a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, reafirmou o entendimento de que as parcelas têm naturezas diferentes. O fato do atleta e do clube terem firmado acordo, em relação ao encerramento do contrato só gera efeitos para o fim de não pagar a indenização prevista no artigo 28 da Lei Pelé, mas não exime o clube de pagar as verbas rescisórias no prazo legal. O presidente da quarta turma, ministro Ives Gandra, seguiu o voto da relatora. O que eu verifico é que, por um lado, não há similar na Lei Pelé desses dispositivos. E, por outro lado, os próprios parágrafos desse artigo 28 da Lei Pelé, eles falam em aplicação subsidiária.
Então, tem dificuldade de excluir essa multa. Por maioria, ficou mantida a condenação do Fluminense, que vai ter de pagar multa por atraso na quitação de verbas rescisórias. Ainda cabe recurso. Para garantir que a digitalização de documentos seja feita de forma correta e com preservação de informações pessoais, a Coordenadoria de Gestão Documental do TST elaborou um guia de orientação. O documento é destinado aos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Seguir corretamente os procedimentos de conversão de documentos traz diversos benefícios ao judiciário, como eficiência, economia, otimização de espaço e acessibilidade. Quer saber mais sobre o guia? Aponte a câmera para o QR Code na tela. Depois do intervalo, acelerar a conclusão de processos é prioridade para o Tribunal Superior do Trabalho. Com o estabelecimento de precedentes, o objetivo é reduzir o número de recursos que chegam à Corte. Isso porque a quantidade de julgados é expressiva. Só no ano passado, o TST julgou mais de 500 mil processos. Já a gente te mostra os dados completos do relatório de gestão integrado do TST. Estamos de volta com dados de desempenho do Tribunal Superior do Trabalho no ano passado. Como podemos ver aqui na nossa tela, em 2024, o TST julgou 514 mil processos. O volume de julgados aumentou 57% nos últimos 5 anos. Já em relação à quantidade de processos que chegaram ao tribunal em 2024, Luana, houve crescimento de 19%. Foram 570 mil novos casos e recursos internos. E cada ministro ou ministra analisou, em média, quase 20 mil processos no ano passado. Os dados fazem parte do relatório de gestão integrado do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Para acessar as informações completas, aponte a câmera para o QR Code na tela. E a gente muda de assunto agora para falar que, como parte da campanha Abril Verde, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho realizou um seminário sobre as novas tecnologias e os desafios para a universalização da saúde e segurança do trabalho. Vamos ver. Dados consolidados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que em 2024 foram notificados 742 mil acidentes laborais no país e quase 2.500 mortes no mercado de trabalho formal. Os números alarmantes foram debatidos no seminário Universalização do Direito à Saúde e Segurança do Trabalho e Novas Tecnologias, promovido pelo programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. O encontro faz parte do Abril Verde, campanha que marca o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e de doenças do trabalho. O objetivo é conscientizar sobre a relevância de medidas preventivas para promover a saúde e ampliar a segurança no ambiente profissional. O trabalho seguro é uma das grandes conquistas, não é? Que deveria ser a preocupação de toda a civilização que se diz moderna, que se diz justa, não é? Dentro desse princípio democrático. E a preocupação com a segurança e o trabalho seguro, ela representa exatamente o aprimoramento da sociedade, porque o infortúnio causado pelo acidente tem uma consequência danosa e desastrosa para a economia brasileira. Um dos painéis trouxe o tema Trabalho em Plataformas Digitais, Viver e Morrer sobre Rodas. Em 2022, o setor de transportes foi um dos que mais registrou mortes durante a jornada de trabalho. A discussão expôs principalmente a realidade dos entregadores de aplicativos, que enfrentam jornadas exaustivas, pressão por produtividade e alto risco de acidentes. O ministro Alberto Balazeiro, coordenador nacional do programa Trabalho Seguro, mediou o debate. Foram trazidos aqui argumentos técnicos muito importantes, hoje relacionados às plataformas, essa ideia de limitação de velocidade, respeito às normas de trânsito, desvinculação de remuneração da velocidade com que se entrega, ou seja, a gente submeter os riscos. O número de acidentados relacionados a motocicletas é impressionante. A impossibilidade de transportar pessoas é um debate importante também. As motos foram feitas para transportar pessoas. O seminário também abordou a inteligência artificial e os desafios para a promoção do trabalho decente. Especialistas discutiram como a IA pode aperfeiçoar processos, mas alertaram para riscos como o aumento do estresse e a substituição de trabalhadores por máquinas.
Os participantes defenderam uma regulação ética para assegurar os direitos humanos. Para termos instrumentos que funcionam por meio de inteligência artificial, há seres humanos que ali até são considerados hoje pela literatura, são referidos como trabalhadores e trabalhadoras fantasmas, que alimentam a inteligência artificial, que treinam os algoritmos para seu correto funcionamento, que os ensinam. E esse é um trabalho que precisa ser visto. Então, um grande mito da inteligência artificial é imaginar que o ser humano não participa desse trabalho. E há ali trabalho humano, e se há trabalho humano, o Estado, a Justiça precisa estar atenta a isso. Durante o evento, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou uma nova seção do Monitor do Trabalho Decente. A ferramenta de inteligência artificial coleta e analisa dados de petições iniciais e de processos julgados. Agora, o monitoramento engloba casos de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. O trabalho seguro, de verdade, hoje é um foco da Justiça do Trabalho e a gente precisa contribuir para as políticas públicas relacionadas a esse tema. O Tribunal Superior do Trabalho homologou acordos em processos trabalhistas que envolvem os espólios das vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. Os acordos foram realizados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TST. A tragédia ambiental matou 272 pessoas em 2019. Com a assinatura, 63 ações trabalhistas foram encerradas. Eu cumprimento a todos que tiveram envolvidos nesse processo de solução deste conflito tão importante, e dizer que a Justiça do Trabalho permanecerá sempre fiel à sua origem, à sua importância e à sua participação nessa pacificação social. Participaram da solenidade familiares das vítimas, representantes da Vale e do Poder Judiciário. Serão beneficiados os espólios de todas as 272 pessoas vitimadas ou afetadas pela ruptura da barragem, incluindo 2 nascituros, cujas mães, grávidas, morreram na ocasião, além de pessoas que não trabalhavam no local. Somando todos os processos, são cerca de 63. Olhando um número assim, 63, não parece tão impactante. Mas isso é um equívoco. Foram 950 horas de trabalho e são centenas de pessoas e famílias atendidas. Então, o impacto é realmente muito significativo. Temos ações individuais, ações coletivas e temos também o processo estrutural, que é esse grande acordo feito. O acordo é resultado de diversas negociações envolvendo os familiares das vítimas, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A conciliação conduzida pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST durou mais de 4 meses. O acordo firmado abrange inclusive familiares de vítimas que não entraram com a ação judicial ou tenham tido a ação julgada improcedente. Os herdeiros poderão ainda aderir ao acordo até julho de 2026. Essa mediação é uma mediação histórica por vários aspectos. Primeiro, a abrangência dela, o fato de alcançar todas as vítimas, os espólios de todas as vítimas, inclusive os nascituros. É um processo que vem sendo discutido já há vários meses. E o grande ponto também é que ele atinge as pessoas que, inclusive, não ingressaram com ações judiciais. Mas também é importante dizer que essas pessoas terão que postular, junto a várias sucessões de Brumadinho, a regularização do seu espólio, e é o juiz da Vara de Brumadinho que irá informar ao juiz da Vara de Betim, da 5ª Vara de Betim, onde o processo tem andamento, o processo trabalhista, que está regular a atuação do espólio, e aí sim o espólio poderá aderir ao acordo que foi feito, chamado acordo estrutural, em até um ano, enfim, a partir até 2026. Nayara Porto, que integra a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, afirmou que o acordo demonstra o compromisso do Poder Judiciário com os atingidos pela tragédia. Tem que agradecer essa casa, esse tribunal, em especial, o doutor Cláudio, o ministro Cláudio Mascarenhas, porque foi essencial. A gente já envia há muitos anos
Esse processo ele está correndo, né, na Justiça desde 2022, 2021, na verdade. Então, ou seja, são 5 anos. E precisou da Justiça do Trabalho entrar no meio para que a gente chegasse nesse acordo que reconheceu as 272 joias, né? Que não foi só trabalhadores, não reconheceu só os trabalhadores, reconheceu as 20 pessoas da comunidade, entre elas o turista e principalmente os nascituros que não tiveram seu direito de nascer. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de também nos acompanhar pelas redes sociais do Tribunal. Até semana que vem.